daqui 3 passos que é necessário você fazer, né? Independente se você atua como um agente de cura, se você atua como um terapeuta, né, ou não, mas 3 passos que é necessário para que a gente possa ir do diagnóstico à cura de uma maneira eficaz. O primeiro passo que você precisa saber fazer é uma avaliação precisa. É exatamente isso, né? Enquanto a gente não consegue fazer uma avaliação precisa, eu não consigo fazer um tratamento eficaz, né? E muitas vezes o diagnóstico, né, ele é feito de maneira errada. E é isso que eu quero que você evite. Muitas vezes a gente vai para um diagnóstico através de rótulos, mas isso não quer dizer que a gente chegou na causa raiz. Eu lembro muito, lá atrás, quando eu estava trabalhando com terapia manual, né, de uma maneira mais intensa, vamos dizer, né, que chegavam muitos pacientes para mim falando que tinham lombalgia. E talvez você pegue esses pacientes hoje, né, independente da técnica que você use, que ele chegue para você falando que tem lombalgia. Ah, eu fui diagnosticado com lombalgia. E aí lombalgia, né, é dor na região lombar. Eu fui diagnosticado com cervicalgia, que é dor na região cervical, né? Então, é importante entender que, por exemplo, lombalgia, cervicalgia, não é diagnóstico. Isso só está mostrando a localidade da dor. Isso não é fazer uma avaliação precisa. Isso não vai trazer um tratamento eficaz. O segundo passo importante é eu conseguir saber, compreender se aquele sintoma que chegou para mim é um sintoma de fase ativa ou um sintoma de fase pós-estresse. Então, se é um sintoma de que eu estou vivendo estresse, que é a fase ativa, que está sendo manifestada durante a situação de estresse, ou um sintoma após o estresse. Se vem um sintoma de fase resolutiva. Eu preciso disso para poder fazer um diagnóstico preciso, para eu poder fazer um tratamento preciso. Então, por quê? Porque existem sintomas que acontecem na fase ativa, por exemplo, azia é um sintoma de fase ativa, dores de cabeça que comprimem, por exemplo, são sintomas de fase ativo, né? Tensão muscular é um sintoma de fase ativa. Olha só, quando a pessoa chega e fala, Rodrigo, eu estou com uma dor no pescoço e eu tenho tensão no pescoço, são 2 coisas diferentes. São 2 momentos diferentes que esse teu cliente, que esse teu paciente, que esse teu assistido está vivendo. A pessoa que está com dor no pescoço, a dor na parte musculoesquelética, ela é um sintoma de fase pós-estresse. A tensão, eu tenho tensão, eu sinto o meu pescoço todo tensionado. A tensão muscular é fase ativa do conflito. Então olha que diferença vai fazer. Aquela pessoa muitas vezes vai chegar para você falando que ela passou por uma situação estressante, e aí você vai precisar falar com ela. Quando começou a tua dor? Ah, a minha dor começou há 1 mês atrás. O que isso mostra? Que há 1 mês atrás ele relaxou de alguma situação onde ele estava se sentindo impotente, onde tinha uma conotação de ele estar se sentindo submisso, que ele tinha que abaixar a cabeça. Porque a dor vem em fase resolutiva, vem em situação pós-estresse. Se ele chega para você falando, nossa, Rodrigo, eu venho aqui porque eu tenho uma tensão constante no meu pescoço. Quando começou essa tensão? Nossa, começou há 1 ano atrás. Eu estou com ela direto. Isso mostra que há 1 ano atrás, né, ele está com uma situação de estresse, onde muitas vezes ele está tendo que carregar um peso. Ele está tendo que fazer algo onde ele está resistindo, mas ele está em fase ativa. A sua pergunta muda. Muitas vezes, a cura não está na resposta, está na pergunta que você vai fazer. Como você vai conduzir aquela sua sessão? As perguntas muitas vezes são fundamentais. Porque para essa pessoa, se ela tem tensão, eu não vou falar o que você relaxou há 1 ano atrás e que muitas vezes você fica revivendo. Não, não é isso que eu vou fazer. É o que você está em estresse há 1 ano atrás. Qual a situação que começou há 1 ano atrás e que você não saiu dela? E muitas vezes, nesse ponto, eu estou falando só do despertante. Isso entra dentro de avaliação.
Dentro da minha avaliação precisa, eu preciso saber se eu estou tratando o desencadeante ou eu estou tratando o programante. Porque enquanto eu estiver tratando o desencadeante, aquele evento que desencadeou o sintoma, mas não estou tratando a causa raiz, que é onde está um programante, ou às vezes um pré-programante, que isso vem de uma herança emocional, eu também não vou chegar na cura. Por isso que do diagnóstico à cura passa por todas essas etapas. A gente sabe o terceiro passo para ter a cura, que é o paciente, o nosso cliente, o nosso assistido, reconhecer. Precisa fazer sentido para o nosso cliente, para o nosso paciente, para o nosso assistido. Ele precisa compreender, né, aquele trauma, que foi aquele trauma que gerou aquela alteração, que foi aquele trauma que gerou aquele sintoma. Porque senão ele não consegue ressignificar. Porque senão não faz sentido para ele. Então ele precisa compreender. Ele precisa entender isso. Consegue compreender então como esses passos é importante? Como é importante você fazer uma avaliação precisa? Como é importante você saber se aquele sintoma, se aquela doença está vindo em fase ativa ou em fase pós-estresse, né? E o terceiro passo que a gente fala é o teu paciente, é o teu cliente, o teu assistido, né? Reconhecer aquele sintoma.